Você tem nas suas veias espirituais um sangue circulando, que é o sangue de Cristo. Você tem veias carnais, que tem o sangue, que é o sangue da tua origem, do DNA do teu pai, da tua mãe. Você também é casa espiritual e você tem o DNA do próprio Cristo. O sangue de Cristo que jorrou na cruz do Calvário. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 a 5, diz que o quinto anjo tocou a trombeta, viu uma estrela caída do céu e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, subiu fumaça. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Essa é uma visão da ilha de Patmos, grande tribulação. Não é para você ficar assustado, nós não vamos passar sequer por isso. Não é na grande tribulação que vai ser colocado um selo de Deus sobre as pessoas, mas tanto naquele momento, como hoje, nós já temos esse selo. Efésios 1,13, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O selo não é na carne, o selo é no Espírito. As pessoas aí fora andam amedrontadas, por quê? Porque elas andam na carne. Mesmo aqueles que às vezes, que já são selados, foram selados, bicho, como é que é esse selo? Este selo, ele já foi dado antes da fundação do mundo, assim como nos escolheu nele quando? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. E aí diz, amor nos predestinou, todos nós já conhecemos o versículo 5, mas o que é antes da fundação? Na eternidade. Isso não tem data marcada, isso não tem dia, isso é atemporal, diga atemporal. Isso é uma estrutura espiritual. Então diz, olha, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e perante ele. Ligo esse Romanos 8, 28 a 30, com Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, porque aqui diz, olha, nos conheceu nele. Em espírito nós éramos um com Deus, nos conheceu nele, ele não olhou para algum lugar, não, ele nos conheceu nele. Por quê? Porque Deus existe a eternidade. A nossa salvação é o que? Salvação eterna, é algo sem começo e sem fim. Então nós, como passamos a ser um espírito com ele, nós somos parte dessa eternidade em espírito. O sangue vos será por sinal. Êxodo diz, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então, primeiro, irmãos, Deus, ele nunca executou o seu juízo em matéria destruidora com os seus filhos. Quem ama não mata, quem ama não destrói. Deus sempre protegeu aqueles a quem ele amou desde antes da fundação do mundo. Aqui, irmãos, é algo que aponta para o sacrifício de Cristo, né? O sangue vos será por sinal. Onde houver o sangue, onde houver essa marca, eu não vou destruir. Agora em Cristo, Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A fidelidade de Deus nunca mudou, mas para que os homens que viviam naquela época pudessem se sentir perto de Deus, havia o pecado, Cristo não havia pago o preço, as pessoas tinham que se sentir merecedoras de alguma forma. Então aquele sangue que eles tinham que se lembrar, de Crônicas capítulo 20, eles se lembravam do sangue derramado, de como Deus tinha libertado, do que Deus tinha prometido a Abraão, e Josafá fala disso, e era dessa forma, no sofrimento, no ralando o rosto e tal, que as pessoas se sentiam pelo menos mais dignas. Hoje não, hoje nós não estamos mais longe, hoje nós fomos aproximados agora pelo sacrifício da cruz do Calvário, pelo sangue que foi derramado de uma vez por todas. Nós temos essa essência, nós temos agora o Cristo em nós, nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo, nós temos algo muito superior. Deus só tem proteção para nós. Entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto
e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Quem está selado por Deus vai ser salvo, de uma forma ou de outra. O importante é nós sabermos o seguinte: há um povo eleito, a graça de Deus tem que ser a última palavra para que o Senhor possa arrebatar a sua igreja, é a genuína graça, porque só ela faz você visualizar esse selo de Deus. E para que isso aconteça, nós que já chegamos aqui e já estamos entendendo isso, temos que ser o quê? Influenciadores, para que essa palavra avance, para que essa palavra corra, e o Senhor venha arrebatar a sua igreja. Quem tem que ser salvo, vai ser salvo. Agora, nós já estamos numa vantagem, porque nós já entendemos, já temos a visão, que nós não podemos nunca deixar, como alguns fazem, a carne prevalecer e retroceder. João 5,18 dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Então agora nós estamos vendo que quem é de Deus, quem tem o selo de Deus, é nascido de Deus. É por isso que nós temos que entender a diferença entre criatura e pai, ou criatura e filho, entre criador e pai. Nada existiria se Deus não tivesse criado. Deus criou tudo. Mas quem é filho? Filho é aquele que é sintonizado espiritualmente com Deus. É aquele que tem parte com Deus, espiritualmente falando. Por isso que nós somos nascidos de Deus. Só tem o selo de Deus aquele que é nascido de Deus. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça tu que tu me enviastes e o amaste como também amastes a mim. Nada tem que ser novo para nós, temos que ter uma visão espiritual grande para poder entender isso. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos de Israel. Isso aí deu uma cegueira num povo que se chama testemunha de Jeová. Jeová, no sentido amplo, no hebraico, não significa nada além da palavra Senhor. Havia uma manifestação de cura, eles falavam Jeová Rafá. Quando havia uma manifestação de provisão, eles falavam Jeová Jirê. E nas guerras é Jeová Roi, poderoso, sabe? Na paz, Jeová Shalom. Então eram as manifestações, porque eles não sabiam o nome de Deus. Então Jeová significa Senhor. Se eu ficar falando só Jeová, eu estou falando Senhor, sem nenhuma outra substância. Eu teria que falar Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Jirê. E por que eu iria ter que decorar todos esses nomes, se eu posso dizer Jesus? Esse nome foi dado sobre todos os nomes. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Ah, bispo, como é que o pessoal lá fora fica? Fica achando que a Bíblia tem contradição. Aí sabe o que eles dizem? É mistério. Há um mistério na igreja. Não há mistério na igreja. Como não se pode contar os exércitos dos céus, nem medir-se a areia do mar. Olha o que Jeremias diz aqui. Assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Veja Colossenses capítulo 2, versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então veja bem, nós hoje não temos mais essa que viver segundo a carne, nós temos a própria circuncisão de Cristo,
É um despojamento no corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, que é feita onde? No coração. Bispo, mas você ainda não explicou a contradição. Calma. Esse segredo traduz a revelação dessa comunhão plena, de sentir esse Cristo em nós, a esperança da glória. Mas se nós não tivermos essa visão, nós vamos ficar vendo contradição na Bíblia. Quando você vê esses textos, olha, Israel não é a da carne, mas é a Israel espiritual, está falando, está compreendendo quem? Todos os descendentes dos patriarcas e todos os descendentes dos 12 apóstolos. São as 12 tribos de Judá e os 12 apóstolos. Então, quem são os 144 mil que João viu? É um número alegórico, é uma alegoria, é uma ilustração que você tem que entender com revelação. Você poder compreender o que significa 144 mil. Então, você pega as 12 tribos mais os 12 apóstolos, o número 12, da autoridade que havia tanto sobre a vida das 12 tribos, como sobre a vida dos 12 apóstolos. Então, 12 vezes 12, você vai multiplicar. E depois você vai somar isso o quê? Ao número 1000. Então, 144 mil. O que é 1000? 1000 é o tempo de Deus. Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. 144 mil. Isso é Israel de Deus e a igreja de todos os tempos. Então está representado a Israel da carne, nas 12 tribos, e a Israel dos gentios, nos 12 apóstolos. A Israel espiritual, tanto entre judeus como entre gentios. Nós vimos, né, em Gálatas capítulo 6, versículo 16. Então, há um Israel lá na Palestina, em Jerusalém, mas também há um Israel de Deus, que é a igreja do Senhor, tanto composta de judeus como de gentios, tanto como a areia do mar, tanto como a areia da praia. Apocalipse 7, 9, sabe o que diz? Depois dessas coisas vi, eis grande multidão, ninguém podia numerar, de todas as nações, povos, línguas. 144 mil dá para contar. Depois ninguém podia contar? 144 mil é esse número simbólico. Glórias a Deus que nós entendemos isso com propriedade, né? Com propriedade. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Não adianta, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Diga quem quiser dizer contrário, pinte o inimigo o que quiser pintar, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Não adianta dizer, não, porque eu sou irmão, se não andar nas obras da fé, eu, por Daniel, você já viu aquele padre? Não posso chamar de irmão, mas ele é até vesguinho, ele é tão bonitinho, bispo, se você deixar o seu cabelo cair um pouquinho para frente, fica até parecido, tão simpático, eu também gosto dele. Humanamente falando, eu gosto. O apóstolo Paulo disse assim, olha, eu queria que os meus compatriotas, eu mesmo queria, mas eu não posso, eu também gosto, eu sou sensível, irmão, mas é padre, enquanto for padre, eu não posso chamar de irmão. Um dia ele disser, ex-padre, eu agora reconheci a glória de Deus, há um só Deus, Maria está de fora, então aí eu posso chamar de irmão. Enquanto não fizer isso, eu não tenho autoridade espiritual para chamar de irmão. Quem tem certeza que Jesus Cristo é o Senhor? Então, meu irmão, somos propriedade exclusiva de Deus. Para a glória de Deus, o selo de Deus, assim seja, assim disse o Senhor. Amém? Glória a Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior.